Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Tudo bem com você? Nós estamos ainda estudando a fé de Abraão. É importante, se você não viu os outros vídeos que antecedem nesse tema de fé, é importante que você veja. Então volte e assiste os vídeos. Então, dando continuidade, nós vemos que a fé de Abraão baseava-se na palavra de Deus, porque ela estava fundamentada na palavra de Deus, independente das circunstâncias. Essa é a fé bíblica verdadeira e genuína. Amém? E o capítulo 4 de Romanos vai trazer muita revelação a respeito desse tipo de fé. O verso 17 diz que ele vai receber a promessa, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, ou seja, Deus fez essa promessa a Abraão, um homem já idoso, com a mulher já menopausada, um ventre adormecido. Deus fez com que houvesse uma vivificação daquele ventre e ela pôde, vamos dizer assim, gestar, né, Isaque, o filho da promessa. Então diz que Deus fez essa promessa e Abraão creu. Romanos 4,17. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, ou chama à existência as coisas que ainda não existem. Veja, a fé bíblica, a fé de Abraão, ela segue a fé de Deus. Pastor, que heresia! Deus precisa de fé, ele é o Deus da fé. Ele deu o exemplo. Quando o mundo estava um caos, havia trevas, Deus começou a falar e através da sua palavra, o mundo que existe hoje veio a existir. Por isso que a fé bíblica está fundamentada na palavra de Deus. Para muita gente isso é loucura. Homem, pelo amor de Deus, eu não acredito nisso não. Você nunca vai ter a fé bíblica. Você vai ter a fé natural, que quando tudo está bem, você se alegra. Quando não está, você se entristece. Essa é a fé natural que todo mundo tem. A fé bíblica é diferente, porque a fé bíblica ela vai crer que a palavra de Deus é a verdade absoluta e vai pautar a sua vida, fazer suas escolhas, seguir a Bíblia como uma bússola, um GPS, um mapa que vai nos conduzir à eternidade. Amém? Então, o tipo de fé de Abraão chama as coisas que não são como se já fosse, né? Abraão creu em Deus. Ele creu. Paulo diz aqui, como está escrito, por paz de muitas nações te constituí, o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, a fé bíblica crê na fidelidade de Deus. Ela descansa na fidelidade de Deus. Amém? Por quê? Porque Deus, ele faz promessas. E a fé bíblica, ela crê nas promessas e vai respaldar a sua vida fundamentada nessas promessas. Olha, Romanos capítulo 4, versículo 18. Diz assim: E sem em Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Então, era impossível para ele e Sara ter um filho. Mas Deus disse, ele creu. A fé bíblica é assim. É impossível isso. Ah, mas eu tenho uma palavra de Deus. E eu escolho ficar com o que Deus disse. Fazendo o quê? Fazendo como Abraão fez. Versículo 19 diz: E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pronto, isso é a fé bíblica. Crer na fidelidade de quem fez a promessa. Ele não se deixou levar pela incredulidade, mas ele se fortaleceu na fé, né? Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Tem um hinozinho, um louvor que diz assim: vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Provavelmente tinha sido fundamentado nisso. Porque enquanto o corpo dizia que não era possível, Abraão não atentou para o seu próprio corpo. O ventre de Sara já menopausado, não tinha
possibilidade, ele não atentou para isso também, mas ele se fortaleceu na palavra. Ele não enfraqueceu na fé, se deixando levar pela incredulidade. O que é se deixar levar pela incredulidade? É você olhar para o corpo e dizer, Deus disse, mas isso não é possível. É você olhar para as contas, Deus disse que ia suprir, mas isso não é possível. Não, você crê, você confia, amém? Que aquilo vai ser suprido, porque Deus prometeu. E você vai estar atento às direções de Deus. Você vai seguir as direções de Deus. Você não vai ficar parando na sua vida para ficar conversando com o inimigo. Porque incredulidade é acreditar naquilo que o inimigo fala, enquanto que a fé bíblica é acreditar naquilo que Deus fala. Então, a fé de Abraão estava fundamentada no que Deus disse para ele. Até o nome dele Deus mudou, porque o nome dele era Abrão. Deus mudou para Abraão, e quando mudou para Abraão, mudou para pai de multidões, um homem que não tinha filho, cuja mulher era estéril. Então veja, né, como é importante isso. Ela não duvida a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé do coração, mas ela se fortalece dando glória a Deus. A fé bíblica sempre vai dar crédito à palavra de Deus, sempre estará baseada na palavra de Deus. Ela não tem nada a ver com os sentimentos ou condições humanas e só se firma na própria palavra. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 38 diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Cumpriu o quê? Algo que era impossível. Maria era virgem, não tinha conhecido homem algum, mas o anjo disse: Você vai engravidar. E ela disse: Como vai ser isso? Ele disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E o ente santo que está em ti, esse será o Salvador do mundo. Ela prontamente recebeu a palavra e disse assim: Que se cumpra em mim o que disseste, que se cumpra na serva do Senhor o que disseste. Amém? Então, nós vemos que a fé verdadeira, ela aceita a palavra, diante daquilo que é impossível. As pessoas vão dizer, não, isso é impossível. Já vi muita gente com diagnóstico de morte, um diagnóstico terminal, e porque foi exposto à palavra, creu na palavra, e aquele diagnóstico mudou. O que ele ia morrer, ele passou a viver. Por quê? Porque ele creu na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem o poder de manifestar a vida de Deus, manifestar a vontade de Deus. O anjo apareceu para Maria. Ela era virgem, não conhecia homem algum, como ela poderia engravidar? Era impossível. Mas a fé é assim, ela recebe a palavra. Pode até questionar, mas depois que há explicação por parte da palavra, a fé aceita. E vive fundamentado naquilo. Como vai acontecer isso? Ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E ela respondeu, cumpra-se em mim conforme a vontade do Senhor. Eu sou a serva do Senhor. Olha como Maria é um exemplo para nós. A mãe de Jesus, né? Ela diz, cumpra-se em mim conforme o que disseste. É isso que nós temos que dizer quando lemos a palavra de Deus. Que se cumpra em nós conforme está escrito. Isto é a fé bíblica. Esta é a fé verdadeira, que está fundamentada, que está alinhada na palavra de Deus. Amém? Que não olham para os sentimentos, que não olham para as limitações, que não olham para aquilo que os 5 sentidos falam, que as emoções apontam, mas que fica firme, confiante na palavra de Deus. É esse tipo de fé que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então é muito importante nós buscarmos entender esse tipo de fé, a fé bíblica, a fé que é do coração, do espírito humano recriado. Amém? Essa fé tem o poder de fazer coisas impressionantes, o poder do impossível disponível para mim e para você. Basta somente que nós venhamos a crer na palavra de Deus. Crer de tal forma que a nossa vida agora será alinhada, respaldada pela palavra de Deus. Amém? Se fazemos o que fazemos, fazemos porque ouvimos
de Deus. Daí a importância de termos certeza de que verdadeiramente ouvimos de Deus, porque os dias, as circunstâncias vão tentar vir roubar a palavra de Deus do nosso coração, mas nós não devemos permitir. Amém? Daí a importância da comunhão, da consagração, de viver uma vida voltada para Deus. Amém? Hoje à noite teremos o nosso culto dos jovens Geração Viva. Eu quero convidar você a estar conosco. Venha, será uma grande bênção. Você que tem filhos adolescentes e jovens, traga a partir das 19h30 na Casa do Oleiro. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.